Estamos ainda no Sermão da Montanha, já no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, onde traz esse texto que é bastante conhecido, quando Jesus nos alerta que nós não devemos julgar os outros. Essa palavra julgar tem dois sentidos, um sentido negativo e um sentido positivo. O sentido negativo de julgar é condenar, ou seja, rejeitar. Um sentido positivo seria o de discernimento. De fato, no ambiente jurídico, quando há um julgamento, esses dois sentidos estão presentes. Aquelas atividades feitas nos tribunais visam discernir o acontecimento e, se for o caso, eventualmente condenar caso alguém seja de fato culpado. No entanto, Jesus está dizendo que nós não devemos julgar as pessoas, ou seja, não devemos condenar as pessoas. Por quê? Porque nós não conhecemos o íntimo das pessoas. Só Deus conhece o nosso íntimo. Nós não sabemos por que é que as pessoas fazem as coisas. Nós mesmos, às vezes, fazemos as coisas e, no final das contas, nem sabemos por quê. Há uma série de elementos que interferem nas atitudes humanas. E, às vezes, elas são tão profundas que só Deus é capaz de acessar essas motivações. Por isso, nós não podemos condenar as pessoas. Ou seja, nós não podemos fazer uso do julgamento nesse sentido negativo. Por isso é completamente afastado do cristianismo dizer que tal ou qual pessoa não se salvou. É muito comum te ouvir isso. A pessoa dizer que tal personagem da história não se salvou, que deve estar no inferno. Essa atitude não tem nada de cristã, porque nós não sabemos os motivos que levaram as pessoas a agirem de tal forma. Agora, é preciso que nós superemos o medo de usar esse julgamento nesse sentido negativo, porque com receio de condenar as pessoas, de julgar nesse sentido negativo, nós corremos o risco de não discernir as ideias, as palavras e as atitudes. Nós não podemos condenar a pessoa, porque não conhecemos o motivo, mas nós precisamos discernir se as ideias, se as atitudes, se as palavras são verdadeiras ou são falsas, se são boas ou são ruins. Então, quando nós olhamos para o comportamento, nós não devemos julgar as motivações, isso pertence a Deus. Mas nós podemos discernir se aquelas palavras, se aquelas ações, se aquelas ideias são boas ou são ruins. Se são éticas ou não são éticas. Se fazem o bem ou se fazem o mal. E onde é que nós vamos buscar os critérios para fazer esse julgamento das ideias, das atitudes e das palavras? Não da pessoa, não das motivações que a levaram a praticar as coisas. Nós vamos buscar esses critérios na palavra de Deus. Na palavra de Deus escrita na Bíblia, mas também na palavra de Deus que nós recebemos pela tradição oral da igreja. Porque a palavra de Deus ela não está só escrita na Bíblia. Ela foi transmitida também oralmente. E a igreja conserva essa transmissão oral. Inclusive, para compreender a palavra escrita na Bíblia, é preciso fazer uso da tradição oral da igreja. A própria Bíblia, antes de ser uma tradição escrita, antes daquela palavra ser escrita, ela foi transmitida oralmente de geração em geração por centenas e centenas de anos. E tem uma terceira
coisa, um terceiro critério. O primeiro critério é a palavra de Deus escrita na Bíblia. Segundo critério, a palavra de Deus transmitida oralmente pela igreja. E o terceiro critério, a interpretação autorizada que a igreja faz da palavra. A palavra escrita, a Bíblia, a tradição oral, elas precisam ser interpretadas. E quem interpreta de forma correta é a autoridade da igreja. A fé católica deriva desse tripé. Da palavra escrita, da palavra oral e do magistério da igreja. Do ensino oficial da igreja, da interpretação oficial da igreja. São esses três critérios que nós temos que usar para julgar as ideias, as atitudes e as palavras. Não julgar a pessoa. Isso pertence a Deus e não a nós. Isso nos leva a fazer um exercício daquilo que Paulo propõe nas cartas dele. Nós não extinguirmos o Espírito de Deus. Examinar tudo com esses três critérios e ficar com o que é bom. Por isso, quando nós olhamos ao nosso redor, nós temos que ver se as ideias, as palavras e as atitudes nos servem. Para isso é preciso senso crítico, capacidade de análise mais profunda. É esse o sentido positivo do julgamento. No julgamento se mergulha na questão, não de forma ingênua, mas de forma crítica. Crítica aqui significa aprofundado. Uma análise aprofundada de ideias. Então, nós vivemos num mundo onde nós recebemos muitas informações. Agora, com a internet, essas informações são cada vez mais volumosas. E se nós formos ingênuos, nós não vamos saber fazer esse discernimento. E vamos levar para dentro das nossas casas ideias, palavras e atitudes que, longe de comunicar vida, vão produzir morte. Até mesmo no ambiente que nós estamos vivendo agora do coronavírus. Quanta informação falsa, quanta atitude questionável que as pessoas estão assimilando porque não têm essa capacidade crítica, porque não fazem o julgamento das ideias, das atitudes e das palavras. E quando fazem, não fazem com os critérios verdadeiros, que são esses três que nós referimos agora há pouco. Que essa palavra de hoje nos ajude a isso, a saber julgar da forma correta aquilo que deve ser julgado, e a não julgar nunca as motivações profundas, porque todos nós fazemos coisas, e às vezes fazemos certas coisas, às vezes coisas terríveis, e no fundo, nem nós mesmos que fazemos essas coisas, sabemos de fato por que fizemos. Nesse campo, só Deus põe a mão, só Ele conhece. Portanto, nada de dizer que Judas está no inferno, nada de dizer que Hitler está no inferno. O verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, quer a salvação de todos. Quanto mais difícil a possibilidade de salvação de uma pessoa que nós julgamos que não se salvou, mais a glória de Deus se manifesta na salvação daquela pessoa. Não nos cabe julgar o outro nesse sentido. Esse julgamento pertence a Deus. E se Deus quiser salvar a humanidade inteira, Ele pode. Ele pode qualquer coisa. Ninguém sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa no momento que ela deixa essa vida e entra na eternidade. Tudo pode mudar nesse momento. E nós não podemos, de forma alguma, nos arvorar em juízes dos outros, nesse sentido. Deus é o grande juiz e é um juiz misericordioso, como tanto insiste o Papa Francisco. Que nós sejamos capazes de compreender isso
e, com a ajuda de Deus, capazes de viver isso na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.